Enquanto não aparece a primeira tela, eu vou só repetir para vocês. Quem quiser escutar a tradução simultânea, vai na barra inferior do Zoom, onde na último ícone está escrito mais. Vocês clicam nos 3 pontinhos e uma das últimas tá escrito interpretação. Vocês clicam, tem um globozinho, vocês clicam e aí aparece áudio original, português ou espanhol. ¿Está bien? ¿Me entienden? A los 3 puntos se vaya y hay un globo con interpretación. Entonces, clican y eligen cuál idioma. ¿Está bien? Bueno, podemos empezar entonces. Es un gusto estar con ustedes acá. Yo voy a hablar en portugués y ustedes que hablan en español tendrán la traducción simultánea. ¿Está bien? Bueno, a função dos pais e os psicoanalistas que vão contribuir, que vão falar hoje, apresentar suas ideias, são Maria del Carmen Míguez, da Sociedade Psicanalítica de Caracas, e Patrício Penhalilo, da Associação Psicanalítica do Chile. Eu vou falar umas pouquíssimas palavras, mas queria começar com este quadro. Vocês vão ver aqui embaixo que tem o autor deste quadro, que é um quadro que diz respeito a esta poesia do Goethe, que é de 1782, e que se chama O Rei dos Elfos. Eu vou ler as 2 primeiras estrofes só. Quem cavalga tão tarde na noite ao vento? É um pai com seu filho. Tem um menino nos braços, bem seguro e aquecido. Meu filho, por que escondes o teu rosto tão aflito? Não vês, pai, o rei dos elfos? O rei com seu manto e sua coroa? Não, meu filho, é só uma nuvem que voa. Essa poesia eu a li e voltei a ela por conta de um artigo. Há muitos anos atrás, eu tive que atender uma criança que não tinha pai. Ela era fruto de uma inseminação artificial. A mãe tinha um trabalho muito demandante e tinha este bebê de 1 ano e 6 meses que não dormia. A criança acordava apavorada todas as noites. Muito preocupada com o quadro, eu fui procurar na literatura e achei esse artigo do Herzog, que era um psicanalista americano, e que se chamava O Rei dos Elfos, do L. Koenig, e que diz respeito, é uma poesia muito bonita, que diz respeito ao pai tentando proteger o filho. E nesse artigo o Herzog faz uma série de considerações sobre a importância do pai na vida de uma criança, o pai presente e o pai presente de fato e o pai presente na mente da mãe. E com certeza nossos colegas vão falar sobre isso. Então, nós temos aqui que essas estrofes ilustram essa função parental central para a sobrevivência física e psicológica, proteger dos perigos da noite, que aqui são representados pelo Rei dos Elfos. Se essa figura protetora não estiver disponível por vários motivos, a criança se sentirá abandonada em um mundo hostil, sem recursos para lidar com ele. Mas o pai não apenas protege, ele também apresenta a criança ao mundo das pessoas e das coisas, levando a criança para além do espaço doméstico.
São muitas as funções paternas que se combinam de forma complexa com funções maternas e não são atribuições exclusivas de pai ou de mãe, ou seja, não tem a ver com gênero, né? Uma função masculina ou feminina. Bom, agora a gente vai ouvir o que esses dois psicanalistas muito experientes têm para nos dizer sobre esse assunto, para que a gente possa refletir, para que vocês possam colocar também suas questões e a gente possa explorar essa base que sustenta a humanidade, que é o cuidado parental, paterno e materno. Então, eu vou passar a palavra para o Patrício Penhalilo. O Patrício é psicanalista, é psiquiatra, é psicanalista da Sociedade, da Associação Psicanalítica Chilena, tem muita experiência com casais, com famílias, e acho que ele vai poder contribuir bastante para nós pensarmos sobre o tema. Patrício, você quer acrescentar algo da sua biografia? No, parece que eso es adecuado. Tá. Então, você tem a palavra. Gracias. Bueno, primero quiero Bem, de agradecer a início, la eu quero directoría de la agradecer à comunidad diretoria da del comunidade, Comité de do Comunidad y Comitê de Cultura de Comunidade e CEPAL Cultura da por la FEPAL, invitación a pelo este convite interesante webinar. para esse interessante Era webinar. importante porque É muito generalmente los importante webinars, porque, incluso que tienen que geralmente, os ver con las webinários funciones que têm a ver com as parentales funções o con el ámbito parentais ou de los com hijos, o que se refere era aos poco frecuente filhos, que era hubiese una pouco asistencia frequente más a significativa assistência de padres, significativa de de hombres pais, de homens, específicamente. Entonces estamos hoy especificamente. día, Então, el comité hoje, o decidió comitê organizar decidiu este webinar organizar enfocado esse específicamente a los padres. webinar focado Mi aos género pais. sigue Eu vejo que o contando con meu esa gênero falencia de ver continua jóvenes com a en la falência, guía porque como nas mujeres. janelinhas vejo Seguimos principalmente al debe en mulheres. esto, a pesar Então, de que estamos ainda devendo específicamente aqui a nossa existe. presença. Bueno, un poco entrando Bem, en materia, então, já el bebé entrando humano, como no todos tema, o sabemos, bebê humano, tiene como características bien sabemos, tem especiales. características muito especiais. Especiales que nos diferencian Especiais significativamente que del nos resto de los diferenciam seres animales. significativamente do resto De das alguna manera espécies nos ponen animais. De alguma por eso forma, en la cima. Y es nos porque coloca lá no tiene algunas topo. características Tem que los algumas diferencian y que hacen características que os un diferenciam e marco bien eu gostaria significativo de de hace trazer aqui, falar unos sobre um marco tão cientos de miles de años significativo de que nos milhares de anos permitió que atrás que desarrolláramos la permitiu capacidad de que lenguaje, de desenvolvêssemos pensamiento a verbal, la qualidade capacidad da, de de pensar, de refletir, hacer de análisis, pensar, da linguagem, incluso de de fazer poder análise, observar nuestros inclusive de propios pensamientos, observar os nossos emociones y próprios conductas. pensamentos, emoções, Era algo condutas. que nos distingue Isso nos significativamente del diferencia resto de las especies significativamente das animales. espécies Pero estas animais. características Essas que desarrollaron el características bebé humano que no irá son características desenvolvendo o que bebê estén dadas humano não são por el solo hecho de características nacer. dadas pelo Más fato de bien nascer. Leva son muito materias tempo, levará años muito que tempo, se irá anos, desarrollando no seu y desenvolvimento diferenciando. e nessa Y para que estas diferenciação. características Para se que den, essas características se aconteçam, requiere de algo especial. é Se necessário uma requería questão de muito un vínculo, especial. de una É esse interacción vínculo, con essa un otro interação significativo. com um outro Otro significativo significativo. que es Outro fundamentalmente significativo, la madre, fundamentalmente, pero que é también, fundamentalmente a mãe, digamos, mas também o pai. la función parental, A função y parental, puede ser la ou madre pode o ser a las personas que mãe, ou ejerzan das esa pessoas que función. possam exercer essa função. Y dependiendo de cómo E se tenga esa dependendo de relación, como y ese seja essa vínculo, relação, esse va a vínculo, depender lo vai que depender, se então, desarrolla de la esse personalidad, desenvolvimento da de las personalidade, capacidades das cognitivas, capacidades cognitivas, de la psiquis, en el da fondo de la salud psique, mental. isto é, da saúde Y va a mental. tener distintas E características terá que diferentes inevitablemente características, también van a tener inevitavelmente, sus também, dificultades, claro, algumas van a marcar dificuldades que lo irão que es la marcar a personalidad de cada psique. personalidade de cada indivíduo. En esta función, Nessa como função, todos sabemos, claro, nós sabemos, y hoy en día cada logicamente, vez más, hoje em dia, cada que vez incluso mais, el bebé que indujo es inclusive efecto
o dentro del útero feto ya trae y tiene já distintas tem funciones diferentes psicológicas, funções psicológicas, emocionales. emocionais. Cada vez sabemos mais Feto de inútero que o feto siente, no útero capta sente, la voz de la madre, sus es- movimientos, escuta a voz da cómo mãe, camina, seus movimentos, a cadera, forma de siente el caminhar da ambiente mãe, externo, a capta cadência la dela, o emocionalidad ambiente de la madre. externo, a Si la madre está emocionalidade da feliz, mãe. Se a mãe está está feliz, relajada, está se a mãe tranquila, está eso se tranquila, transmite. isso se Pero si transmite. está Mas estresada, si se el se ambiente estressada, externo se o ambiente tiene do muchos exterior altos y bajos, tem muitos es altos e baixos, con muchas sem dúvida violencia alguma, incluso também, en la claro, com voz, muita muchas violência na características. voz, eh, Ese estrés y esse esas angustias estresse y ese e essas pánico, angústias, miedo o esse inseguridad pânico, de la esse madre medo, a también se insegurança transmite da al mãe feto. é transmitida Y para lo o que sabemos feto. es que cada O que vez más sabemos é que jóvenes, cada vez mais, ya alrededor eh, incluso de los 50, em 60 días, relação aos 50, hay 60 estímulos dias, sabemos que há cerebrales estímulos en el bebé. cerebrais no bebê. Y también ahora Também, ya sabemos que hoje parte sabemos que de los órganos de parte los dos sentidos se órgãos desarrollan muy dos precozmente. sentidos El tacto, por são, ejemplo, são empieza a desenvolvidos de desarrollar forma desde, precoce. desde la O octava tato semana, se novena semana. desenvolve na oitava, Entonces, nona semana de ese feto vida. en útero Esse tiene la capacidad feto para no poder útero tem a percibir. capacidade de Por lo perceber. tanto, cuando Portanto, hablamos entonces quando de las falamos funciones dessas paternas, funções que son las que van a paternas, que permitir são el as que irão desarrollo de estas permitir o características, desenvolvimento dessas ya empieza a características, isso funcionar já y tener começa a efecto desde funcionar el e ter comienzo. efeito desde o início. Pero podríamos pensar Nós poderíamos desde cuándo pensar empieza la a función partir de paterna. quando começa a função paterna. Paterna digo porque Paterna, yo creo digo, que estamos ya justamente dedicados, porque o dia dedicados de hoje exclusivamente é a las funciones dedicado à paternas, a los função padres. paterna e os Pero pais. obviamente me estoy refiriendo a ambos. Logicamente, eu me refiro a ambos os Empieza pais. incluso antes Começa, del então, embarazo. antes da Yo diría que gravidez. empieza en Eu el diria, momento então, que que la pareja começa no momento em que o decide tener un casal hijo, decide ter esse filho. ilusionarse con el hijo A ilusão y de ter dar esse las mejores filho e condiciones dar para as que ese sea melhores nazca. condições para o seu Entonces ahí ya empieza desenvolvimento. a Aí é tejerse quando ese vínculo começa a que ser va a ser muy gerado esse importante. vínculo, que será muito Por importante. supuesto, luego sigue Claro que desarrollándose durante depois el se embarazo. desenvolve durante a Y en ese gravidez. sentido ya É nesse me refiero sentido que eu me específicamente refiro entonces a las especificamente funciones à função paternas ou às del funções padre. paternas do pai. Diría que en este lapso, en Eu este diria que periodo nesse del embarazo, período da gravidez, podríamos pensar que tiene poderíamos dos pensar funciones que tem duas fundamentales. funções fundamentais. Una que Uma tiene que ver delas en que tem a relación ver con la madre com a mãe, y cuyas características van a estar com destinadas características que a serão facilitar a la madre destinadas a facilitar a mãe y eso as implica melhores una condições. cierta Isto é, uma, digamos, protección certa que le dé la proteção tranquilidad que de dê a que todos los tranquilidade de asuntos que todos os básicos assuntos básicos, estén cubiertos, contingentes, estejam las cobertos. necesidades As básicas necessidades estén básicas cubiertas. estejam Y cobertas también ou atendidas. una especie como Também de ser una especie como de escudo seria uma protector espécie de escudo, de para brasão protegerla de los protetor, para estímulos protegê-la dos extrasenteros que puedan estímulos afectar su estado que não emocional. tenham prazer, que possam En el afetar o fondo, seu todas estado las emocional. características que Todas as permitan características, que se então, que expresen permitam en toda su que magnitud possam se las funciones expressar em maternales. todas a sua Las magnitude funciones maternales as son funções intrínsecuas maternais, que a la são mujer y a la mujer quase y va a tener inatas na muchos mulher, que cambios, terá muitas mudanças incluso en psíquicas, el cerebro, inclusive no próprio y una cérebro, modificación e significativa modificações en sus hormonas significativas para nos poder hormônios tener também, estas para condiciones ter essas especiales y condições únicas especiais e en la únicas conexión con su na bebé. conexão com o seu bebê. Entonces la función del padre A es função, proveer un portanto, do ambiente pai que é favorezca fornecer um ojalá en ambiente su que máxima possa expresión favorecer, na sua la máxima aparición, expressão, o desarrollo y aparecimento, o estímulo de esas desenvolvimento e capacidades. estímulo dessas capacidades. Dentro de esas características que son importantes para Dentro poder dessas entregar características de ese, para poder entregar dejar cubiertas estas e necesidades atender básicas essas de protección, necessidades básicas de también proteção, es fundamental também que é pueda expresar fundamental que su possa amor, expressar o su seu amor, admiración, a sua la admiração valoración y el orgullo que e o siente orgulho que por el hecho sente, o de valor e o que ella orgulho que sea la sente madre de del que hijo ela que van a tener.
seja a mãe que irão ter e que está agora no seu ventre. Essa segurança, enquanto o amor do casal, dará proteção, tranquilidade e a certeza para poder desenvolver com intensidade essas funções vitais dos primeiros momentos. Essas poderiam ser parte das funções paternas em relação à gravidez, mas que estão dirigidas a esse vínculo para potencializar essas características da mãe quando tem o feto no seu útero. Outras características específicas da gravidez em relação ao pai têm a ver com o seu vínculo e a sua relação com o bebê no útero da mãe. Isso será muito importante. Por quê? Porque, bem como na mãe acontecem mudanças psíquicas, físicas, também na anatomia do cérebro e mudanças hormonais que favorecem as condições maternais, também são produzidas mudanças no pai. São menos significativas, sim, que os da mãe, mas acontecem. Também acontecem mudanças emocionais no pai que irão ser favorecidos e desenvolvidos quando se estabelece um vínculo desde o início. Por isso, mencionávamos que é diferente imaginar, tomar a decisão em conjunto, planejar, se iludir com o desejo de um bebê e depois, durante a gravidez, é que o pai também possa se vincular com esse bebê. Então, que esteja atento aos movimentos desse bebê no útero da mãe, que entre em contato com ele, siga esses movimentos, que possa senti-los e possa devolver esse contato de forma suave através de estabelecer um contato ele no útero, na barriga da mãe. Possa falar com ele, porque o bebê reconhecerá a voz da mãe, mas também poderá reconhecer a voz do pai. Talvez um pouco atrás do que a voz da mãe, mas vai poder reconhecer essa voz, vai poder diferenciá-la. E depois disso, vamos poder apreciar também essa situação no nascimento, no parto, quando o bebê nasce chorando, com angústia, com medo, com pânico. Mas ouvindo a voz da mãe, fica tranquilo. Mas às vezes, quando não está a mãe em condições de recebê-lo, pode ser acolhido pelo pai. E quando o pai fala, também reconhece essa voz, quando esse vínculo ficou estabelecido de forma precoce durante a gravidez. Então, é necessário criar esse espaço para falar, se comunicar, para cantar para esse filho, para estabelecer esse diálogo. Na medida em que é estabelecido o diálogo, são produzidos ou produzidas mudanças no pai, também mudanças nos hormônios dele, já visto que diminui o nível de testosterona, aumentando os níveis de oxitocina. Também há mudanças biológicas no pai nessa interação. Essas mudanças são significativas quando vemos que o vínculo é mais precoce, mais sustentado durante a gravidez e nos próximos passos depois do parto. Como isso não é tão, digamos, inato como na mãe, não irá se desenvolver de uma forma tão significativa desde que esse envolvimento do pai tenha sido mais distante, digamos, durante a gravidez e durante os primeiros momentos do nascimento. Quando já temos esse bebê nasceu, porque eu diria que essas seriam as principais funções paternas. Falamos dessa proteção para favorecer essas características na mãe, o vínculo dele também, especificamente com o bebê no útero da mãe, mas também
Do outro lado, temos outras características das funções. Na verdade, é que as funções, ou a verdade é que as funções parentais vão existir desde o início e nunca terminam. Só terminam com os nossos últimos dias. Mas em cada etapa do desenvolvimento evolutivo, terá características especiais e diferentes. Segundo o momento do desenvolvimento do filho. Depois do parto, será fundamental esse vínculo que irá se fortalecendo com o passar do tempo, porque agora está a possibilidade de ter o vínculo direto, fisicamente, inclusive, com o seu filho e com o seu bebê. Mas continua sendo, e será, durante os primeiros anos, o principal e fundamental vínculo, o da mãe com o bebê. Essas características que mencionávamos do desenvolvimento psicológico, da linguagem, do pensamento, das funções cognitivas e do desenvolvimento psíquico, isto é, da personalidade do bebê, irá depender desses vínculos com os pais. Não existe a possibilidade de que um bebê e o ser humano possa se desenvolver em ausência de um vínculo com o outro significativo. A palavra significativo tem uma significação, inclusive, no sentido da própria palavra, do termo. Não é significativo apenas no sentido da cercania, da proximidade, desculpa. Mas os pais, principalmente a mãe, mas também o pai, têm que cumprir essa função de significar as vivências, as experiências, as expressões que está tendo esse bebê. É uma função muito importante, porque é a que irá permitir o melhor desenvolvimento da psique e da personalidade da criança. Essas características, sem dúvida alguma, tem a ver com o pai, mas muito mais intensamente com a mãe. Não é o mesmo um pai distante ou que olha o bebê de longe, toca ele, mas não fala com ele, com o bebê, mas fala de uma forma inexpressiva. Não é o mesmo. O bebê, ele é se refletir nos olhos do pai, principalmente, claro, da mãe. Mas o pai tem que oferecer todas essas boas condições à mãe. É por isso essa função. Mas o que fará a vivência, o ser, o ego desse filho irá depender de como é esse vínculo, de como desse olhar e como nos comunicamos com ele. É por isso, e justamente, que aqui majoritariamente temos hoje conectadas mães, é por isso que as mães falam num tom superlativo, que não acontece depois em outras etapas da vida, com força, com expressão, com tonalidade, diria com uma mímica que poderia ser exagerada em outros momentos etapas do desenvolvimento, porque dessa forma está expressando o que ela captura ou capta o que está acontecendo com o bebê, com as suas expressões, pelo seu choro, inclusive podendo diferenciar esse choro, se é de angústia, de fome, de frio, se é necessário trocar as fraldas, acontece uma diferença nesse choro. Então, o bebê se expressa, e uma das características dessa função paternal é que tem que ser expressivo e responsivo. Não é suficiente com os cuidados físicos, fisiológicos e alimentação. A emocionalidade é fundamental. É um vínculo, apenas com esse vínculo emocional que o bebê
irá desenvolver a sua personalidade, principalmente se essa experiência emocional em conjunto que vão tendo, o pai e a mãe vão sendo simultaneamente significadas por eles, pelo pai e pela mãe. Porque o pai terá o bebê nos braços e, dependendo do seu olhar, vai entender se ele está tranquilo e vai falar com ele, tranquilo, você está com o pai. Isso vai significando, vai dando um sentido à expressão, ao gesto, à emocionalidade de seu bebê. Não vai entender o sentido das palavras, mas nesse momento, sim, vai capturar, entender o seu olhar, a musicalidade da voz, a forma em que pega o bebê calidamente, fazendo um círculo para contê-lo nos seus braços. Nada rígido. Então, quero dizer com isso que as características desse contato será fundamental para o desenvolvimento desse bebê. E o que fará, ou será depois esse adulto nos seus vínculos futuros. Durante esse período, então, o pai, dentro da sua função paternal, continua favorecendo o contato estreito, especial da mãe com seu bebê. É especialmente estreito, tanto que falamos de um período simbiótico, como que ficam fundidos um com o outro, e será fundamental e prioritário esse primeiro vínculo. Mas o pai tem que estar, claro, estar preparado. Isso significa que tem que entender isso, saber que é necessário e tem que protegê-lo, mantê-lo, evitar os estímulos disruptivos. Isso é importante, porque às vezes, pelo menos aqui no Chile, não sei em outros países, nasce o bebê, tem poucos dias, inclusive ainda está na clínica, no hospital, e chegam os avós, os tios, amizade, os familiares, e todos querem ver o bebê, e todos falam com ele, todos querem pegar no colo o bebê, me empresta, quero. eh, o bebê vai indo de braço em braço, e os pais às vezes se sentem um pouco forçados, porque os avós, os tios querem carregá-lo, e às vezes acreditam que é muito bom, porque querem conhecê-lo, mas estão incorporando rostos, cheiros, vozes diferentes, desconhecidos. Então, deixando longe, nesse momento, do vínculo da voz, dos braços e do cheiro que conhecem e que dão segurança ao bebê. É difícil imaginar a emocionalidade de um bebê. Inclusive, pensamos, acreditamos que não tem emocionalidade. Mas claro que sim. Temos de pensar que esteve num ambiente cálido, lá no útero, numa aguinha morna, num contato estreito. Não respirava, porque todas as suas funções biológicas iam através do cordão umbilical. A água vai. Digamos, criando um ambiente cálido para esse ambiente externo que terá em breve. O peso físico se amortece quando todos vemos, quando estamos no mar, na verdade, os movimentos se tornam diferentes. O bebê sai desse ambiente através do canal do parto vaginal, de uma cesariana, e bruscamente, violentamente, está num ambiente diferente, hostil, seco, vozes desconhecidas, pessoas que não conhecem, com mãos que os pegam e os levam de lá para cá de forma brusca, deixa de ser alimentado, nutrido através desse cordão e tem que começar colocar a funcionar, para funcionar os pulmões que nunca tinha respirado. É uma mudança enorme. É pânico, um susto que sentem e uma sensação de vulnerabilidade tremenda. O seu corpo, de fato, desconhece, o desconhece, porque a cabeça sente um peso maior que quando estava lá no útero. Tudo é diferente. É muito pânico, muita angústia.
e chora. y de pronto encuentra la mirada y la De voz de la madre repente, que lo toma vê esse y lo olhar da coge en el mãe. pecho. Y E eso le essa da mãe que o leva tranquilidad para o y peito. seguridad Isso porque lhe está en oferece manos de la segurança, porque madre está onde siente conhece, com quem una conhece, é a tranquilidad mãe absoluta que sente dentro de otro eh, ambiente uma absolutamente segurança, hostil y então, hostil. absoluta e o protege Y se desse duerme y ambiente se da así hostil. tranquilamente. E fica Pero dormir, ele después despierta, dorme después e de que tuvo depois esa tranquilidad, acorda, y se depois de encuentra de ter nuevo en tido essa brazos de la madre. tranquilidade, Por eso se e refiere muchas novamente horas en encontra estar así esses braços tranquilo. da mãe. Pero cada vez que está Mas toda despierto vez y que no ele están los brazos acorda, de la e não madre, estão os solamente braços los da brazos mãe, angustiados y principalmente celosos, durante os primeiros dias es e un ambiente momentos, é um angustioso, ambiente de desconocido. angústia, Pero si desconhecido. además, ¿no es cierto?, lo que hablábamos, Mas, está en se brazos além de disso, desconocidos, voces de pegam desconocidos, desconhecidos el com vozes pánico es desconhecidas, o fuertísimo. pânico é Entonces, a muito eso me refiero con la forte. protección que tiene que aportar el padre, É a porque la isso que eu mamá va a me estar refiro da preocupada por ese proteção que vínculo a tem dolorir a que ter o Isila, pai, porque y a ella tiene mãe que vai hacer ese estar vínculo com tarde o dores e tempranamente, y durante cansada, e o cierto pai tiempo deve favorecer estar ese aí vínculo para favorecer especial esse de la vínculo madre, especial hacerla sentir da mãe, segura, fazê-la segura sentir a também través del amor, segura, del através do orgullo y la amor, admiración que do siente orgulho, porque da ella es la admiração madre que del hijo sente, que tienen porque en ela é brazos. a mãe do Eso le filho va a que dar tem más em comum. tranquilidad y Isso seguridad. oferecerá Pero maior también dentro de las tranquilidade e funciones de los segurança. Mas primeros também dentro de suas momentos funções, de os vida del primeiros bebé, momentos de vida es desse el poder bebê, contener é poder las justamente angustias, las conter as ansiedades, angústias, los miedos os medos, inseguridades de la madre, ansiedades e incertezas da que por mãe. supuesto se van a É atenuar claro, cuando siente este vão respaldo cercano, la presencia de todo se ese diminuir quando orgullo sinta esse que amor, esse siente él orgulho que por ella. sente ele por ela. Pero va a tener igual, Mas seré também capaz, voy a tener suficiente pensará: será que leche. vou ser Y cuando el capaz? bebé llora, Será que yo vou cuando ter calmo, suficiente leite? va a ver Será que que hay vou una poder acalmar o es meu fundamental bebê entonces quando esa ele función chore? paternal Então, é con ella. importantíssima essa função paternal, Por otro lado, paternal com a también tenemos mãe. esta misma Bem, temos función con também el essa bebé, mesma função ahora com o más bebê, directamente. agora Es como que diretamente com o bebê. describíamos este O que bebé descrevíamos tiene angustia anteriormente, cada vez esse que está bebê, despierto claro, y no toda está vez que acogido acorda en e los não brazos está nos siempre braços da cercanos mãe, que é o a la mais equivalencia próximo, del útero, que la mamá sabe intuitivamente y se lo da para ele em relação ao con el como ele contacto se sentia físico, con la no voz, útero, etc. é a que Pero oferece cuando no esse está contato y físico. el bebé está Mas quando despierto, não está e o bebê irrumpe está de nuevo acordado, el novamente pánico chega o y temor, la o medo, sensación o real que pânico, tiene, e a que sensação puede ser real un é tiempo essa que ele largo tem, porque por en muito el um bebé período humano, va a ser absolutamente longo no vulnerable, bebê humano, ele vai ser indefenso totalmente y eh, totalmente dependiente indefenso. del E não, vínculo ele y vai de la ser protección estar de los totalmente padres. desvinculado Va a tomar da años en que vaya proteção dos adquiriendo esa pais. capacidad y esa Por autonomía, anos, a vai, diferencia de los otros animales. vai levar muitos anos que Entonces la ele función possa del ser padre ahí pasa a ser autônomo. también Então, a cada vez função do más pai importante, aí porque vai también ser tiene que muito contener importante, porque vai esa ter que angustia y conter temor essas angústias, del esses bebé. medos do bebê. Eso va a tomar todo un tiempo. Isso vai Hay otras levar características bastante que tempo. Há también outras influyen y características que que el vão padre es influenciar importante que tenga en também. E é cuenta. importante que o pai Sé que possa me estoy considerar. Eu sei extendiendo que en estou esta falando parte, bastante, pero me né, parece que es mas fundamental, acho que é importante porque e los primeros fundamental, porque os momentos, primeiros meses y años momentos, de os vida primeiros meses e anos de son los vida fundamentales en são lo que va a os ser la fundamentais personalidad futura. e é o que Y será cada vez sabemos que mientras irá más criando essa precoz, personalidade futura. E más quanto mais dificultades precoces puedan haber as en dificuldades que establecer este possam vínculo haver para y favorecer estabelecer ese esse desarrollo, vínculo e va a desenvolver esse significar también desenvolvimento, perturbación en esa desenvolver, personalidad desculpe, esse o vínculo, incluso vai ser um trastornos fator patológicos importantíssimo para más o severos desenvolvimento da que los que personalidade. naturalmente se produjeron, este desencuentro Então, nesse materno-infantil o sentido, padres-bebé. quando há Por um eso me desencontro, extiendo en esta parte. Entonces eu tenho que me mencionábamos que estender aqui es fundamental porque también la é disposición del fundamental a padre, que el padre disposição pueda do estar pai, que o preparado. pai possa estar Porque eso va a preparado. significar que Isso vai ella, significar, con su então, que a función, mãe, com a se dé más para suas adentro, entre en funções, un contacto possa mayor entrar num maior estrecho, contato ou num que se contato mais fusiona con su estreito, bebé. que possa se Y es fusionar fundamental com seu entonces bebê. que el É padre no se fundamental, então, sienta que o pai excluido, não se sinta excluído, dejado de lado, ni entre en sus esquecido. sentimientos
que não se sinta rejeitado nesse período, nem abandonado, que às vezes, de fato, pode levar à atitude e situações extremas, infidelidade também, por se sentir abandonado. Um pai que está preparado e que entende vai favorecer o vínculo, vai proteger esse ambiente. Isso é fundamental. Diferente. Aqui também vai influir, claro, a personalidade de cada pessoa e como ele viveu esses primeiros momentos, para saber se ele vai ter esse vínculo seguro ou não, ou se sente excluído, ele estará numa situação de ciúmes em relação ao seu filho, porque talvez a sua parte infantil está se sentindo excluída desse bebê, dessa mãe, e como mãe também. Acabará Patrício, falar um ratito, porque tendremos mais 2 minutitos para mais dois que minutos, María também então, pueda falar, para que ok? a Mari também possa fazer a sua intervenção. Muito bem. Me voy más rápido. Bem, vou ir rápido, então, vou Saltamos, pasamos avançar. a otra etapa, Passamos para uma que outra puede ser etapa, que la pode ser etapa o período infantil, mais de infantil, descubrimiento. Este hijo onde ya está más grande, está esse adulto. filhinho já El caminha, rol del vamos falar padre cada dessa vez etapa. A va função do adquiriendo pai más vai vitalidad y adquirindo fuerza. maior Es força, maior fundamental que también esté vitalidade. É involucrado fundamental que também en las esteja labores envolvido domésticas, nas cuidado, questões domésticas, no asistencia al cuidado hijo. em relação ao Puede seu hacerse en la filho. medida que el padre Na está más medida em que o involucrado, pai se más envolve desarrolla sus mais, capacidades. desenvolve Pero mais lo más essas importante, capacidades, mas o y mais está comprobado importante que eso é que é favorece comprovado el que isso desarrollo favorece o físico, desenvolvimento cognitivo, psíquico, cognitivo intelectual e del bebé. intelectual do bebê. También da más salud mental Também y traz favorece la maior capacidad saúde, mais social saúde de mental este futuro bebé. e También va a ser desenvolve ou un ajuda no referente desenvolvimento da de los questão servicios social do bebê. É importantes, muito únicos, importante que ele irreemplazables sinta que y é grandiosos único para él. e o Pero a su vez melhor ya va a da sua incorporar vida. otras funciones propias del E, padre, nesse momento, también vai empezadas a incorporando poner outras límites coisas, en forma como, por consistente, exemplo, amorosa colocar y limite de forma coherente, com lo cual va muito amor, estableciendo claro, también que una isso irá separación estabelecendo uma de la separação madre em relação que à le mãe, favorezca también que el favoreça desarrollo também o de funciones desenvolvimento das que funções van a estimular su que irão subjetividad. estimular a sua Separación también subjetividade, essa de la separação madre. em relação à mãe. Y en eso va a ser fundamental el Nesse padre sentido, será con cierta fundamental coherencia o también en su pai com uma conducta, porque ya coerência na se va sua conduta, transformando porque irá se en transformando una numa imagen también con la cual se imagem puede ir identificando com a con esos qual pode aspectos se identificar e com diferenciados esses respecto aspectos del rol de la diferenciados em madre, relação à de função lo da cual mãe, eso forma, onde ele vai va colocando poniendo ordem, también trazendo al ordem, também adolescente orientación sendo y un respaldo um respaldo, de um niño que ya orientador para camina essa bien, criança que já ya caminha, empieza a conocer que más el começa a mundo conhecer o externo. mundo De algún modo, externo. De el padre alguma forma, o facilita pai esa función facilita del essa niño. função da Las criança. funciones del padre As más funções do adelante, en la pai, latencia, na en la latência, mais adiante, en na la adolescencia, van a ser pré-adolescência e na fundamentales y adolescência, tienen serão otras características fundamentais. de las cuales E tem outras podremos características, conversar onde más podemos adelante, tal conversar vez, cuando eh, podamos em intercambiar breve, quando con Esther y possamos con mi falar entre compañera que también todos. va, creo que a tomar E la agora palabra. passo a Ahora, palavra para Cristina, ya minha que estamos, companheira, estoy Regina, não é listo. verdade? Sí, sí. Muchas gracias, Patricio. Fue muy Muito importante obrigado, Patrício. su Foi muito presentación. Vamos interessante a entonces sua apresentação e dar muito la importante. Passamos palabra agora a a palavra Mari, para a Mari. Mari Carmen Mari Nies, Carmen da Nies, Sociedade da, Psicanalítica de Caracas, de, psicanalista de data, foi presidente da sociedade e secretária científica. É autora de vários livros e um deles é Aprender a Ser Pais, e como conviver com um adolescente. Mari, a palavra é sua. Muchas gracias, Vera. Obrigada, Muchas Vera. gracias Muito también a la obrigada também à diretoria de Comunidade e Cultura da FEPAL pela oportunidade para conversar sobre me resulta muy esse interesante, tema que para mim é muito interessante, la función a paterna função y el lugar paterna que e o ocupa lugar el que padre ocupa o pai, que en la tem o familia y pai en na el contexto família e no social contexto también. social. También quería
Quero também agradecer o Patrício pela sua clareza, pelos detalhes, pela sensibilidade em relação a um tema que, por vezes, tiramos a importância que tem, o espaço que tem o pai num vínculo tão precoce, num vínculo precoce com o filho. Isso é fundamental para a constituição do sujeito humano, momento em que o pai ocupa um lugar de acompanhamento, talvez um lugar que poderia ser pensado como secundário, mas não, é fundamental para sustentar essa dupla dia da mãe e filho. E o fato de que a sua participação não é apenas um suporte material, tem também essa questão de ilusão. Eu queria falar hoje com vocês, justamente porque eu acredito que esse modelo que falou Patrício, que se referiu Patrício, sobre o que nós geralmente acreditamos que deve ser a função paterna e que é a família tradicionalmente constituída, talvez, não sei como vocês possam ver isto, mas, segundo eu, não é o mais frequente na sociedade contemporânea. Acredito que quando nós temos uma abordagem coletiva, social da função paterna, nos deparamos com uma série de mudanças sociais que acontecem em relação à gestação, por exemplo, as técnicas de fertilização, a questão do gênero, a questão da educação, questão psicossocial, econômica, até o local, ao lugar do mundo em que se pertence, influi na família contemporânea. E também nas funções, claro, que pai e mãe, mulher e homem ocupam em relação ao bebê ou ao futuro bebê, ou mesmo a possibilidade de ter um bebê. Esses são elementos fundamentais que vão intervir nas pessoas ou influir nas pessoas, nos projetos em relação aos filhos, a família, como criar esse filho e que podemos dar ao filho nesse momento e na sociedade que temos hoje em dia. Claro, com as diferenças culturais que existem também. Com o Patrício, antes de começarmos esse webinar, eu dizia para ele que no Caribe, principalmente na Venezuela, a família é matricentrada. O pai não é esse pai fundamental, tradicional, em que pensamos o que é um fornecedor, que coloca limites. Às vezes, frequentemente, de fato, e nos contextos populares, vemos que a figura do pai não está presente, não há um vínculo pai-mãe estável. Às vezes, a função paterna é atendida por outras pessoas, e cada vez mais a mulher que assume funções fundamentais ou papéis fundamentais na sociedade já não é essa mulher mãe tradicional, não é a que pode ficar em casa criando o bebê, cuidando do bebê durante esse primeiro período que é tão importante. Às vezes é uma mãe que tem que voltar ao trabalho, que decidiu ter um filho sozinha,
que tem digamos, uma relação com outros elementos de forma diversa, e por vezes a mulher exerce a função paterna. Quando falamos em função, agora não falamos de um homem ou de uma mulher, quando falamos de função paterna, às vezes não falamos desse homem ou mulher de carne e osso, mas eu acho que a presença do masculino, sem dúvida alguma, é fundamental na constituição da psique do infante, dessa criança. Esse é um tema que temos de continuar pensando. Como o masculino pode ser o pai, ou o paterno, que também pode não ser. O pai tem a ver na subjetivação da mente da criança, na psique da criança. Geralmente pensamos que mulheres são fracas, homens fortes, estereótipos que estão mudando o tempo todo e cada vez mais. Uma das coisas que, a partir da mulher, da mãe, é difícil entender essa característica sensível, frágil do pai, ou do que tem essa função paterna, não apenas como uma pessoa que contribui com a linguagem, como comentava o Patrício, logo, porque a função paterna é associada com essa capacidade para interpretar o mundo, para colocar isso em palavras, para traduzir isso para o bebê. Mas o pai, às vezes, não é isso apenas, não é apenas isso. O pai tem aspectos afetivos próprios que nem sempre aparecem como o que ele deveria contribuir. Ele tem que ter um lugar na família. Vejo, às vezes, que para as mães é difícil dar esse espaço para o pai como um pai sensível, com carências próprias, com as suas próprias fragilidades. Por vezes, inclusive, além do nível profissional da mãe, ou seja qual for a sua ideologia, a mãe tem essa função de fornecedora. E é ela quem é a fornecedora. Sem dúvida alguma, é a mãe quem apresenta o pai como a criança e transmite uma imagem dessa pessoa, desse homem, e do vínculo que eles têm. Portanto, essa capacidade, e é por isso que eu acredito que a Vera mencionou no início, essa capacidade da mulher para dar entrada à função paterna, receber essa função paterna, depende de como tenha sido a sua própria família, o seu relacionamento com o seu próprio pai, e como ela internalizou essa figura paterna e masculina. É esperado também que o pai, em outra etapa, talvez não nessa primeira etapa de vínculo estreito, quase simbiótico entre mãe e filho, mas espera-se que, no segundo momento, o pai seja um regulador das relações familiares, que possa regular a função entre mãe e filho. E seria aí, então, onde ele tem uma função de interdição de lei,
de proibição do incesto, que nesse sentido é fundamental, que o pai seja uma pessoa casta, digamos, dos vínculos familiares. Às vezes, quando isso não é assim, porque o pai, por diferentes motivos, não faz essa regulação dos vínculos entre mãe e filho, mas também não entre os irmãos, os diversos filhos e dele mesmo com os filhos, é que surgem problemas muito complexos, que têm uma expressão social muito importante enquanto a outros problemas que eu não vou detalhar aqui. Então, essa função paterna regida pelo logos, pelo pensamento, pela palavra, tem de estar acompanhada por esse vínculo emocional e afetivo. Eu acho que hoje em dia poderíamos dizer que esse pai severo, guerreiro, estabelecia uma ordem, que impunha uma ordem de forma às vezes até violenta, já não existe. É totalmente diferente do pai que nós vemos hoje. O pai pós-moderno, digamos assim, que reclama também esse lugar de consideração enquanto ao afetivo e as suas próprias necessidades, e o seu próprio lugar a partir do afeto. Cada vez mais os homens acompanham seus filhos desde as formas mais precoces, participam na criação precoce, entram ao parto, trocam as fraldas, levam as crianças à escola, etc., etc. Em funções que tradicionalmente eram atribuídas à mãe. Eu acho isso maravilhoso dos casais modernos. Bem como o fato de que a mãe tem a liberdade de trabalhar e desenvolver o mundo profissional e de interesses fora da criança. Que o eixo do seu mundo não seja apenas o filho, mas também onde como essas famílias que podem atender essas necessidades afetivas de cada um deles e que idealmente pode cooperar nesse projeto comum que são os filhos e a família, mas sem desatender a diversidade dos interesses e das necessidades de cada um deles, no intelectual e no afetivo. Inclusive, onde essa função possa circular, que não sejam funções atribuídas de forma rígida ou assignadas ou designadas pelo sexo, que função paterna e materna, mas que possam circular dentro de ou numa família que possa ser concebida a partir de uma perspectiva mais complexa, de uma interação múltipla. Acredito que é um dos desafios que hoje tem a família contemporânea pela frente e os homens e mulheres de hoje em dia. Infelizmente, observamos que cada vez mais, tanto homens quanto mulheres, pensam mais a possibilidade de procriar, de ter filhos.
Às vezes a realidade social impõe isso, mas por vezes há medo, há feridas. Você vai descobrindo essas feridas pela sua própria história familiar, que fazem duvidar sobre essa paternidade ou maternidade, e que faz com que o seu desejo de ser pai ou mãe fique por trás. Fique como. Os homens também se queixam, não é verdade? Na consulta, claro, você pode ver isso. E mulheres pensam muito mais se ter ou não ter filhos. E há homens que querem ter filhos e não acham essa pessoa, essa mulher que queira ter filhos. É um fenômeno que eu já tenho observado na consulta. De fato, as plataformas para conseguir um casal, um dos critérios para fazer match é se você quer ou não quer ter filhos. É um critério. Imagine, nem todas as pessoas agora, homens e mulheres, querem ou têm isso como, digamos, dentro de seus projetos prioritários de vida. Bem, era isso um pouco que eu queria compartilhar, digamos, da perspectiva mais psicossocial. Bem, fico por aqui então. Era isso, Vera Regina. Depois das perguntas, talvez possamos aprofundar, não é verdade? Muito obrigada, Mari Carmen. Muito bom. Acho que são apresentações complementares. As duas apresentações têm. Eu vou abrir para as perguntas, mas eu queria antes fazer uma pergunta rápida para ambos, Mari Carmen e Patrício. A Mari Carmen falou, no textozinho que ela escreveu de apresentação, falou que a gente tem que levar em conta a presença do pai. E o Patrício também descreveu a importância da presença do pai, as características do pai, e como essas características enriquecem a vida da criança. A minha pergunta é: como que nós, psicanalistas, podemos contribuir para que o papel do pai seja assumido? Eu escrevi até o filmezinho que eu fiz, o videozinho para divulgação, eu começava falando do que eu encontro na rua, os motoqueiros rapidamente indo para lá, para cá, para lá, para cá, e que eles também são pais. Uma grande parte desses meninos é pai, e uma grande parte das meninas é mãe. Como que nós poderíamos ajudar estes pais a terem uma função paterna mais clara e gratificante? Eu sei que é uma pergunta de $1 milhão, que é super difícil, mas será que dá para a gente pensar em um tipo de trabalho que iluminasse a função dos pais para os jovens? E só uma coisinha mais, por favor, quem quiser fazer pergunta, levante a mãozinha aqui no Reações, porque a Miriam e eu já estamos abrindo as vagas aí. Pronto, então, Mari Carmen e Patrício, por favor. Patrício, você quer responder? Sí. Claro. Me parece muy importante lo que Muito está importante o que comentando você Vera, coloca, poner Vera, exactamente vinculada à sua lo que hablaba pergunta recién com o Mari que Carmen. mencionava a Gracias. Mari Carmen. Yo tenía la sensación que Eu estaba tinha a exponiendo, en sensação, realidad estaba haciendo la exposición enquanto apresentava, que o auditório que eu estava equivocado. apresentando era um auditório Se supone que diferente esto ou era para errado, padres, porque pero supostamente hay isso era para muchas pais. madres. Mas, majoritariamente, hoje temos mães, Ya colegas, mucho de lo que hablaba lo
que já conhecem o que eu falei, mas não os pais, não conhecem muito disso. Acredito que aqui cabe uma crítica ao meu gênero, porque novamente temos essa ausência. E efetivamente alguma questão está acontecendo. Nesse sentido, é muito importante de como podemos fazer para ajudar. Bem, sem dúvida alguma, o gênero feminino terá que ir ao resgate, porque como fazer para que os pais efetivamente possam se incorporar mais, para que os homens possam valorizar a importância da criação, da, digamos, eu tenho uma pequena história. Um paciente que chegava à sessão incômodo, porque a mulher dele, que também trabalha, nem que ele, enviava mensagens através do WhatsApp, dizendo: não esqueça de levar o filhinho à creche, leve, por favor, os alimentos dele, e depois você pega ele, por favor, em tal horário, porque eu não posso, porque eu tenho uma outra reunião. Ela já tinha mencionado tudo isso. E ele, incômodo, dizia: veja as bobagens que ela manda, por que manda tudo isso? Se eu estava trabalhando também, ele estava gerando, produzindo. Tinha esquecido que depois tinha que ir pegar o filho, porque ela não ia poder nesse dia. Então, veja as bobagens que ela manda. Eu estou trabalhando, como pode me ignorar? Mas ignora que ela também estava trabalhando. Isso é importante, como comentava a Mari Carmen, ela trazia justamente a questão sensível. O que acontece com os homens? O que acontece com o gênero? Porque, claro, é a sensação de que, ah, não, nós estamos trabalhando, estamos no importante, produzindo. E a outra questão do lado da mulher, da mãe, é que elas também trabalham, fazem as mesmas funções lá fora que o homem, mas muito mais que o trabalho doméstico. Mas continuamos com essa visão de que somos nós quem está fazendo as coisas importantes, gerando, sempre fazendo as coisas do fazer, e a mulher nas coisas do ser. Mas como incorporamos isso? Como os trazemos para dentro? Bem, eu pensava que, novamente, terá que intervir o gênero feminino, porque é através dos casais, das mães, são quem tem que exigir. São elas que têm que exigir, é o pai que assista a esse tipo de webinários, que possa escutar e entender da importância que ele tem na família. E, de alguma forma, a Mari Carmen também se referiu a isso, o homem está ficando por fora, perdendo funções. E essa função autoritária de proteção, supostamente, que a guerra que protegia, mas agora isso já passou. A mulher também se protege, a mulher faz o mesmo que o homem, trabalha, produz, traz, também pode incorporar essa função ou essas funções ao filho. Então, vamos ficando como excluídos, mas por questões nossas. Então, qual função específica irá ficar para nós se o trabalho também é feito por mulheres? E a proteção também é contribuída pela mulher. A ordem, a clareza, a organização também é feita pela mulher. Então, já não temos uma função específica. Se não resgatamos nossa função na educação, na criação desse filho, vamos ficar apagados. Já não somos necessários. Até podemos doar os espermas. Então, não somos tão fundamentais para não participar nisso, que é especificamente para homens, e há tão poucos homens. Então, a mulher aqui vai ter que exercer a sua parte, entre aspas, mais masculinas, mais autoritárias, e exigir que possa cobrir, atender a sua função paterna e possa se informar de coisas que
acredita que não tem tanta significação, que não são significantes. Você vai se encarregar na adolescência. Convocar, exatamente. Convocar os pais, exatamente. Mari, Bem, você Mari? Si quieres, hay dos personas que Temos duas pessoas que levantaram a mão. A Clara, o Daniel, a Josefina, também, para enriquecer aqui o diálogo. Sim, claro que sim. Muito bem, por favor, então. Clara. Obrigada aos dois. Obrigada porque fizeram rapidamente uma exposição, passaram por todas as etapas, por todas essas condições. Agora, pensando no casal, pensando no que comentava o Patrício, é função, então, da mulher atrair o homem? Eu estou pensando, Patrício, nisso. Não sei se estou convencida, porque quando é formada um casal, há acordos de como querem conviver. Então, acho que é uma função tanto da mulher quanto do homem. Não acredito que seja a mulher quem tenha que trazer o homem para dentro. É a mulher, claro, tem que dar espaço ao homem na sua própria cabeça, mas é função também do homem pegar esse espaço, se apropriar desse espaço. Eu respondo agora, Patrícia, porque a sua intervenção me levou a pensar nisso. Porque temos de pensar fundamentalmente em como é formado um casal, são os acordos inconscientes e como vão levar adiante esse pacto. De outro lado, pensando em relação ao que comentava a Mari Carmen, o fato de que os pais colaborem na educação, na criança, do filho, na criação, desculpa, do filho, não é uma garantia da função paterna. Podem ser acompanhantes da mãe na função da criação, mas não uma função paterna. Eu acho, não sei o que você acredita, Mari Carmen. A outra questão é que, justamente hoje, há muita confusão. Eu vejo isso na clínica, confusão enquanto aos limites entre pais e filhos. É todo um tema muito, muito atual, muito. Está na clínica que temos agora mais consultas por crianças que não obedecem, que têm problemas na escola. Acho que é um problema de hoje em dia que eu afronto. A Vera, há um momento, justamente perguntou: o que podemos fazer perante isso? Bem, eu tenho entrevistas com os pais, prévio ao tratamento ou sem tratamento, pontualizando o que está acontecendo nessa família. Qual é o lugar da mãe, qual o lugar do pai, qual o lugar dessa criança. E, por fim, eu lembrei de um filme que todos conhecem, é bastante velha, que é de um casal homossexual, feminino que tem filhos por doação de esperma. O filme era, o nome acho que era Todos Estamos Bem. E via-se que era uma família que funcionava e havia uma lei do pai e uma ordem. Então, acho que são temas muito ricos para que possamos continuar pensando. Obrigada. Obrigada, Clara. Quem é agora? Daniel? Josefina. Josefina. por favor. Josefina, por favor. A Daniel também pediu a palavra. Daniel depois, sim. Daniel Castillo. Agora, Josefina, Mari e Juliana. Mais alguém? Daniel. O Daniel estava antes. Desculpe, Daniel, claro. Então,
Obrigado, Patrício, Mari Carmen. Complementaram muito bem, como foi comentado pela Vera. É um tema importantíssimo. As pontas já estamos vendo, porque a Clara fala da família, do casal, a família, e assim, eu volto a dizer, começamos por uma questão da função dos pais e finalizamos com a complexidade social e nas mudanças. E não podemos deixar de ver como uma mãe cria sozinha, porque não há pai, porque agora a realidade também nos leva a esse estágio, né? Quando decidem assumir a maternidade, porque já é possível. Já é possível receber sêmen e, por fim, aceitar uma gravidez que seja com um pai desconhecido. Mas o pai está aí, mesmo negando, seja porque o feminismo possa estar em outros lugares, que critica o homem às vezes, e com autoritarismo, claro que há, pelo autoritarismo, que claro que há. Entramos na zona de conflito. Saímos da zona de conforto, um pai ideal, que, como comenta a Patrícia, deve estar na ideia de ter esse filho prévia gestação, mas na realidade é totalmente diferente. O nosso trabalho é muito exigido e exigente. Eu volto a pensar nas nossas mentes. Como nós orientamos ou chegamos aos pais com a nossa palavra. E também com os preconceitos nossos que estão aí. Então, falar disso nos faz revisar a história das nossas consultas, dos nossos próprios desejos. Eu trabalho muito com a orientação aos pais. As notas públicas dos jornais que pedem para que possamos falar de paz, de criação, entramos na zona de conflito. Como revisar isso? Bem, estamos aqui num grupo muito rico, com presença, mais presença feminina, mas com os homens lá na frente. Não nos deixamos levar apenas pela maternidade intrauterina que os tivemos, mas eu quero reivindicar a função do pai, que é maravilhosa em relação a tudo que faz, também como não está e como sim está. Vemos os pais que estão na cabeça da mulher, mesmo com esse medo, com esse encontro, em relação a esse encontro. Está esse pai, né, nessa mente dessa mãe precisando do apoio. Também é o outro aspecto positivo. Em relação à bela obra que foi apresentada no início, eu pensei numa cena que era o pai buscando a mãe, correndo a cavalo, segurando o bebê, procurando essa mãe. E achei que é uma cena que nós temos de completar. Sempre temos que procurar o outro. Aqui continuamos com essa ideia fértil de que um casal existe na mente do filho e quando perturba esse assumir de cada um, justamente surpreende o que temos na mente de todos. Que bom falar dos pais. Acredito que a Mari Carmen, depois a Miriam, depois você tem a lista aí? Sim, eu Sim. estou com a lista aqui. Então, como seria a ordem? Mari Daniel, Carmen? não, Daniel. depois a Josi, depois a Desculpa, não. Agora, Então, Mari Carmen fala aí, vem essas pessoas. Mari Carmen, depois a lista, as pessoas da lista. Ok. Você fez uma pergunta, Vera, no início, que eu já esqueci, ouvindo as outras pessoas, mas é justamente isso. Como trazer essa função? Como dar esse lugar a esse pai com a função paterna? Como reviver, ou revisitar o que temos de incluir aí. Na verdade, a sociedade contemporânea questiona os dois lugares, o lugar da mãe e do pai de hoje em dia.
Há um esvaziamento agora desses estereótipos ou funções tradicionais de ambos os lugares. Aí tem a ver o lugar que o narcisismo hoje tem nas pessoas. Ter um filho envolve uma capacidade para dar, para amar, entregar, uma questão que não supõe uma retribuição no curto prazo, que de fato é um risco, é uma aventura criar um filho e educar um filho. Então, essa dinâmica imediatista, tão focada na imagem, nas redes, num dever ser, mas que supõe também o esvaziamento de uma interioridade, de afetos. Portanto, o projeto de filho não tem cabida aí. E faz parte do que temos de pensar. Acho que a observação do Patrício em relação ao fato de que aqui sejamos hoje mais mulheres, estejamos mais mulheres aqui, pensamos que esse é um fórum psicanalítico, psicológico, e isso pode ser, então, essa dimensão do psíquico e de pensar as emoções, os afetos. Os homens talvez estejam numa desvantagem, também pela educação que receberam. E no final das contas, a mulher tem um lugar muito importante. Quando falamos de machismo, a mulher aí tem uma função fundamental. Por que as mulheres assistimos a esses espaços de discussão, de conversa, de consideração do psíquico, do afetivo? É uma boa pergunta. Fico por aqui. Miriam, Miriam, convocar. qual a seguinte pessoa? Daniel, por favor. Daniel. Bueno, muchas gracias. Bem, muito obrigada. Un placer haberlos Muito escuchado. bem, bom ter escutado vocês, Mari Carmen, que eu conheço, Patrício, prazer tê-lo escutado pela primeira vez. Muito interessante a exposição do Patrício. Eu escutava Patrício e pensava em Winnicott, pensava na preocupação maternal primária e pensava também quando Winnicott falava que se tudo está indo bem e o Estado e o pai acompanham, a mãe quase naturalmente saberá o que fazer nesse sentido. Lá em 66 falava isso. Eu fiquei pensando em relação ao que traz a Mari Carmen, bem, uma sociedade inglesa de uma época, não é necessariamente o que acontece hoje em dia na América Latina, onde pode haver tanta falha social, falhas sociais, inclusive isso interfere na configuração da família. E não necessariamente família de alta vulnerabilidade ou pobreza, mas interfere socialmente. E eu me perguntava, como podemos nós pensar na função paterna hoje? É muito interessante esse acompanhamento que poderia fazer o pai, inclusive na vida intrauterina. Eu pensava, é possível pensar numa preocupação paternal primária? É possível pensar isso com as mudanças sociais que temos hoje em dia? Uma pergunta para ambos, os dois, para que possam talvez desenvolver. Obrigada. Quem é a hora, Miriam? Josi. 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 Olá, boa tarde aqui do Brasil, né? Eu, na verdade, não quero perguntar, eu só queria comentar, talvez termine numa pergunta. É sobre a questão, quando a Maria Carmen traz a ideia desse contexto em que se encontra o bebê, né?
e o contexto dessa mãe, que ela traz consigo uma história, então essa história é o que vai definir, né? Que vai deflagrar a sua função materna, né? A história que essa mamãe teve, né? A história que a mamãe teve com o seu papai, com a sua mamãe, né? Então, isso deflagra dela essas funções que estão introjetadas. E também desse papai. Então, o contexto do bebê, ele precisa ser considerado, ele precisa ser valorizado, né? Porque é essa mamãe, como primeiro objeto, né, desse bebê, que vai apresentar o mundo ao bebê, como o bebê vai dar espaço para essa função paterna entrar. E aí eu fico a pensar nas mamães solo, né? Essa função, ela pode ser também apresentada através de um avô, né? Através de um avó, através de uma função de trabalho. Eu fico a pensar, pode também ser, né? Então, tudo isso ficou me ocorrendo aqui. Quero agradecer e parabenizar aos palestrantes. Muito boa a fala dos dois. Muito obrigada. Obrigada, Josi. Vamos para... Temos mais duas pessoas, a Sim, Carmen pode. Helena e depois a Emily. Tá. Carmen? Obrigada. Bueno, yo quería agradecerles a Quero ambos agradecer ponentes y me dejó aos pensando palestrantes la intervención de la doctora e Clara fiquei también, que ese relato pensando na que intervenção comentaba da doutora que ella Clara, se quando encontró en ela su consulta comentava que ela acha na sua padres, consulta digamos, como con se dificultades depara com para pais colocar com límites dificuldades de y ejercer colocar la función limites e paterna. En exercer a ese função sentido, paterna. yo quería Nesse sentido, agregar que eu también quero está adicionar também que hay acontece una também na minha falsa idea o consulta, una e falsa idea também que la há gente uma cree falsa que ideia, colocar segundo eu, límites de que puede colocar ser um limite pode traumático. ser traumático Entonces para o filho. creo que más bien ayudar Então, a los padres a acredito que entender é que el límite bom puede ser ajudar una aos herramienta pais que ayuda a y que entenderem favorece la que o relación, porque ese limite niño se va a enfrentar al ajuda, mundo, porque creo que esse puede ser filho vai se muy enfrentar ao importante. En ese mundo. sentido, Isso quizás vai ser espacios muito como este, importante. donde se Espaços puede como hablar este, onde possamos de falar una desse base tema com uma sólida, base unos sólida, com criterios uma muy formação importantes sólida, a nivel são personal. espaços muito A mí me importantes, porque preocupa mucho pessoalmente la me preocupa muito a proliferación proliferação en las redes nas sociales redes de sociais personas, de youtubers, pessoas, influencers, youtubers, etcétera, hablando de influenciadores, patrones de falando de crianza sin sentido padrões de alguno. educação Y sem muchas veces base nosotros alguma. padres después nos E sentimos muitas mal vezes esses cuando vemos pais nos respuestas, consultam porque e uno quando piensa que colocar escutamos un límite, eles, porque pensamos, colocar por un que límite você no acha que significa ser colocar um autoritario, limite uno puede é ser colocar un límite autoritário? con Não, você cariño, con pode amor, no es colocar necesario. um Y cuando limite com decimos carinho, e é decimos necessário fazer colocar, isso. E bueno, quando porque yo vi eh, esto, yo lo vi en las redes, o yo vi tal pauta você de pergunta, da onde alimentación, você tira isso? Ah, eu vi na redes. bueno, Então, creo claro, que también debemos acho nosotros que llamar nós temos a que que tenemos tal vez que dar más entender que temos información de sobre oferecer mais publicidad, informações para o que público em hay una geral, porque competencia temos uma de personas concorrência hablando lá de salud atrás, mental falando, sin ou lá base na de frente, falando basamento em y eso saúde por demás mental que sem base pesa. alguma, Eso e é o quería que decir con recebem ese as comentario. pessoas. Muito obrigada. Graças. Só um instantinho, antes Miriam, da... sim, creio que Juliana Sim, Acho que a Juliana Camacho queria falar e depois temos uma última pessoa. É assim? É isso? sim, acho que é isso mesmo. Primeiro a Juliana, que eu não tinha visto, e depois a Emily, ok? isso. Gracias, pero no, yo no pedí la palabra, solo les estaba Eu não avisando pedi a palavra, eu quién só estaba, Daniel, estava por hablar. avisando que Muchas tínhamos gracias. o Daniel. Ok, muito bem. Então agora continua Emily? Quem é, Miriam? Emily, Emily, ok. Emily. Bom dia. Eu sou de de Caracas. Muito obrigada pelas apresentações, foram muito importantes para que possamos pensar. Particularmente, o papel do pai me preocupa muito, sempre tem me preocupado, porque é como uma questão que eu não sei por quê temos esquecido quando é tão importante. E
Eu penso, levo, chega à minha mente uma história, digamos, um exemplo. Me lembro de uma família que eu atendi que me levaram uma criança de 2 anos à consulta. E a senhora queria ter um outro filho. E o senhor falou: eu não estou preparado mentalmente para ter um outro filho. Eu não abri um espaço na minha mente para um outro filho. Foi o que falou esse pai. Ele assume a paternidade com uma responsabilidade, e como comentava o Patrício, desde antes de conceber esse novo filho. E Franz Adolto, quando fala da função do pai, e que ele que o pai ama no filho a mulher com que ele concebeu esse filho. A função, o papel do pai é fundamental. Fundamental na criação, em relação aos filhos. Eu não sei, Patrício, porque tem ficado como esquecida essa função do pai, quando é básico. Muitas vezes há pais que se orgulham tanto dos seus filhos. Há um deles que fala: ah, é que é a filhinha do pai. Com muito orgulho falam dos filhos. Então, a função do pai, o papel do pai é muito importante. É quem fornece essa liberdade ao filho. Eu li um artigo de Harry Blas, que fala que é o primeiro que carrega e levanta o filho, impulsiona, o leva para a aventura. Com essas brincadeiras que fazem quando levanta e joga para cima e pega depois, né, esse filhinho. Uma coisa muito rica que eu concordo com a Mari Carmen. Estamos vivendo situações sociais muito difíceis que estão interagindo nas complexidades de hoje em dia. E são muito importantes, claro. E temos de atender essas situações na nossa consulta. Muito obrigada. Já estamos com pouco tempo. Mas temos uma pessoa, Eugênia, isso. Eugênia, sim. Um minutito e... Um minuto, Eugênia. Por favor. Eu gostaria que você possa ler a minha pergunta, porque eu estou com problema de garganta, estou de fone, que eu coloquei aqui no chat. Muito bem. Agradeço aos apresentadores e à diretora pela criação desse fórum. Pergunta: as famílias têm ido mudando? Houve uma mudança em relação ao paradigma, em relação à incorporação ao mundo do trabalho? Parece que os casais mudaram enquanto a funções e o desejo de ter filhos. Eu acho que um filho precisa, desde o útero, ter um pai que, digamos, que o queira. Pode ser homossexuais, mas que as funções maternas e paternas sejam definidas. Quando enfrentamos a realidade, vemos que esse ideal não existe, nos perguntamos se há uma relação na constituição da mente de crianças, adolescentes ou adultos, e se relaciona com conflitos ou patologias posteriores. O fato de que não haja um casal criando, quando eu falo de casal, me refiro às funções. É muito interessante a colocação, mas vamos ficar com muitas perguntas. Nós podemos pensar em outras oportunidades para estender essas reflexões. Vou mudar para português. Uma informação. Nós temos, esse é o primeiro webinar de um trio que é
função paterna, função materna e função solo. A função solo é para pais e mães solos. Então, vamos pensar nessas possibilidades todas. E eu sugiro também que vocês leiam. Nós vamos deixar um pouquinho a mais para vocês poderem ler as considerações que estão sendo feitas nos chats, tá bom? Mas, infelizmente, temos que encerrar, porque nós temos um cronograma aqui de atenção ao horário. Fala, pode falar. Quem quer falar? Patrício? Sim, 30 segundos do Daniel, que achei muito interessante o que ele comentou. Daniel, acredito que isso irá acontecendo. Não está essa função paternal primária, mas acho que através da epigenética, porque tudo que é genético, primeiramente, foi ambiental. E como os homens, mesmo com o que você mencionava, eu sou otimista, acredito que já se está produzindo nos jovens uma maior função. E na medida em que eles fazem isso, seus próprios filhos também estão desenvolvendo essa função. Através da epigenética, com os anos e o tempo, irão surgindo nos homens um equivalente a essa função paternal primária. Muito obrigada, Patrício. Mari Carmen, por favor. Brevemente, nesse tema que trouxe o Winnicott, Daniel, também, logicamente, temos de pensar no pai suficientemente bom no conceito de Winnicott. Sim. Última informação a respeito disso, estudamos também depressão pós-parto em homens. Há uma prevalência muito alta também. Então, teremos de continuar falando sobre isso com mais webinars. Obrigada a vocês, a todos, em particular, e a todos vocês pela audiência. Muito obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias.